ela se propõe a fazer muitas coisas. E muitas vezes ela precisa desenvolver projetos de pesquisa que são de interesses da comunidade. A FUSP é um facilitador de projetos de pesquisa desenvolvidos na Universidade de São Paulo que seja útil para a sociedade brasileira. Independente da área do conhecimento desse pesquisador, a FUSP tem ferramentas adequadas para fazer gestão de projetos de qualquer área, seja com empresas, seja com o governo, seja com agências de fomento. A história da fundação da USP, ela se iniciou em 1992, quando se detetou a necessidade que a universidade tivesse uma fundação própria. As grandes escolas já tinham fundações próprias. No entanto, unidades menores naquela época precisavam de um apoio para isso. Então a FUSP veio justamente cumprir, né, essa função. O modelo fundacional, quer dizer, existe de maneira geral em vários países, né? Seria você transferir uma responsabilidade que seria do Estado, de qualquer ação do Estado, para o terceiro setor. Ou seja, você faz a mesma função através de uma entidade privada sem fins lucrativos. Uma das grandes vantagens da fundação é o aspecto celery que ela tem para compra de materiais e contratação de serviços. Ela consegue fazer isso num tempo, uma fração de tempo muito menor do que se isso fosse feito através da universidade, que é gerida por leis de licitação pública, etc. Enquanto que pela fundação é uma questão de dias, o professor já tem em suas mãos os equipamentos para fazer a pesquisa. O que nós temos na FUSP é uma diversidade enorme de projetos. Uma das grandes coisas que eu posso falar que a gente deixou como um legado significativo foi a Biblioteca Mindely, que está aqui estabelecida aí na reitoria da Universidade de São Paulo e que deixou aí um legado solene de uma biblioteca inédita a serviço de toda a cultura da universidade. O tanque de provas numérico também foi desenvolvido com o auxílio da Fundação. É um tremendo de um laboratório que a Poli tem na área de engenharia naval, no qual são feitas simulações de embarcações, são efetuados projetos de exploração de petróleo em águas profundas, os offshore. Uma situação completamente inovadora, que não precisa comprar tecnologia de fora para trazer para este país. Um projeto que eu participei desde o começo foi a criação de uma metodologia de trabalho com a FAPESP, por exemplo. Esse projeto, que agora é um grande centro de pesquisa na Escola Politécnica, é o RCGI, é um projeto incrível, né? Começou nessa época em que nós estabelecemos essa rotina de trabalho com a FAPESP. Então, tem um projeto que eu me orgulho muito, que foi um projeto junto com a FAPESP, que é uma revista científica, de divulgação científica de muito prestígio, no meio acadêmico e também na sociedade. E na minha gestão a gente conseguiu trazer esse projeto para dentro da Fundação. O outro, obviamente, que é o mais marcante, é o Museu do Ipiranga, né, que foi o grande desafio desse projeto, de você fazer uma reforma em um museu, um valor acima de 200 milhões, e a gente conseguiu fazer sem nenhum acréscimo de quadro. Durante esse tempo, eu acho que a Fundação tem conseguido se aproximar mais da sociedade. Ela é a porta de entrada de muitas demandas da sociedade que visitam a universidade e solicitam seus serviços. E visto do lado do professor, ele tem uma segurança jurídica ao executar seus projetos com o apoio da Fundação, né? Ele tem funcionários à disposição, ele tem facilidade de compras de seus equipamentos, ele tem facilidade de ida a conferências, compra de passagens.
E tudo isso faz com que a Fundação também tenha esse caminho duplo, né, de se aproximar do professor e se aproximar da sociedade. E é nessa hora que ocorre esse movimento, né, esse fluxo de inteligência da universidade para a sociedade.